Fizemos a limpeza da seguinte forma, pessoal, tá? Aqui, como a gente tinha sacado bastante o pistão aqui, que limpou da melhor forma possível. Se tiver com bastante dificuldade de limpar, você pega um bombril, né, com o próprio detergente e vem limpando aqui, tá? Aí você pega a alicate, a pontinha da alicate aqui, alicate universal, pá, e dá uma giradinha, pessoal, vai girando o pistão para você conseguir limpar aqui por baixo, tá? Senão você não vai conseguir limpar aqui por baixo. Depois de ter feito a limpeza perfeitamente nos dois pistões aqui, né, que está aqui bem para fora aqui, aí você vem aqui, lava ele bonitinho e empurra para dentro. Aí você vai ter acesso a conseguir remover essa mola aqui, que é essa mola para pressionar a pastilha, né? Com uma chavinha, qualquer coisa, um ferrinho, você consegue remover ela aqui e a gente vai montar ela novamente aqui no local, tá ok, pessoal? Ela tem um lado para ser montada, ela tem umas travinhas aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, tá? Você está vendo essa travinha aqui, ó, tá? Essa travinha aqui é para segurar a pastilha que fica fixa, que é a pastilha que fica nesse canto aqui, ó, no canto de dentro da pinça aqui, que fica fixa. Então você tem que montar ela nessa posição, que ela ajuda a segurar a pastilhazinha na posição exato para não ficar balançando, tá ok? Ó, tá? Já tem umas travinhas aqui dentro, pessoal, ó. Tem uma travinha aqui dos dois lados que fica pro lado ao contrário e a travinha que fica pro lado de dentro aqui, dessa forma aqui, ó, pessoal, ó. A pastilha da marca, pessoal, que a gente está usando é uma Potenza, né? Deixa eu ver o código dela, é PTZ 165 GT, pessoal, tá? Potenza, né? PTZ 165 GT. É essa que a gente vai usar na Phaser 250. Uma pastilha muito boa, pessoal. Já tinha usado no freio traseiro. Essa eu comprei junto e acabou ficando guardado, esperando a sua hora para ser utilizada. Na mão. As coifazinhas, né, que a gente precisa trocar, tá aqui na mão, pessoal, tá? Só que a gente não tem o código, tem o código apenas de uma só aqui, eu não sei nem qual que é a referência dessa aqui, né? Ele mandou num saco, né, que geralmente quando é pedido as peças para Yamaha é mandado de 5 peças. Ele mandou no mesmo saco e vou deixar na descrição os códigos referente a essas peças, para você que estiver comprando. Se de repente posso deixar até o link do site que a gente comprou, que é um site que vende peças de Yamaha, tá ok, pessoal? Aqui não tem segredo, pessoal, só que eu vou passar já uma graxinha aqui dentro, ó. Não tem segredo para montar, né? Limpamos bem limpo, enfiamos alguma coisa aqui para tirar toda a sujeira. A graxa que a gente vai usar, pessoal, é essa graxa de silicone, ó. Graxa à base de silicone, tá ok, pessoal? Montar que o dia tá indo embora, hein, pessoal? Eu dou uma crapichada legal de negócio, só que é ruim, acaba ficando difícil depois de colocar a peça, tá? Mas essa graxa aqui, ela ajuda, por incrível que pareça, ela ajuda até, pessoal, ela ajuda até no barulho, né? Às vezes tá com a borracha ruim ali demais ali e não tem a borracha para trocar, se desmonta, engraxa bem engraxadinho, que já vai diminuir bastante o barulho. Aqui, ó. Tá? Isso. Aí o que eu falei, pessoal, fica bem justo. Então se você coloca uma graxa aqui, né, você tá com problema com uma, né, você tá com uma folga excessiva igual tava, fazendo aquele barulhão, e você não tem condição no momento de comprar a peça, você desmonta e coloca uma graxa. Já tá zoada a borracha, coloca uma graxa qualquer mesmo, porque essa graxa também não é muito barato também para você adquirir, pessoal, tá? Gosto de colocar uma graxinha, eu cheguei a ficar com um pouquinho até de pressão aqui, ó, tá? Assim te garante que tá bem lubrificado. A manhinha do gato aqui, ó,
Ó, a pressão que está entrando, pessoal. É disso que a gente acha interessante. Não é legal ficar muita graxa pro lado de fora não, viu, pessoal? Ó, acho que aqui já está o suficiente, ó. E deu uma pressão até demais. Tá com pressão, você tem que apertar aqui para tirar o ar de dentro, pessoal, tá? Você aperta a coifa de lado assim, ó. Ó. Ela vaza o ar. Aí você consegue chegar aonde é o local exato. Não é interessante que fique empurrando para fora não, que vai ficar agarrando a pastilha. Interessante é ficar bem no canto aqui, ó. Então você aperta aqui para tirar o ar de dentro da coifa. E como ela fica com a graxa ali, ela fica bem vedada e acaba não permitindo que o ar saia, e ela começa, ela faz uma função de mola aqui, ó. Tá vendo, ó? Uma função de mola, pessoal. Tá? Ó, aqui a gente vai colocar a outra coifazinha nova. Tinha um colega meu aí, né? Que precisou mexer na moto, aí deu umas dicas para ele, ele fez lá o serviço e ficou 100%. Dá até um salve para ele. Só um minuto. Esse lado aqui é mais fácil de colocar, pessoal. Embora seja chatinho, é mais fácil de colocar, porque aqui é muito duro. Passar isso aqui por aqui é muito difícil. Então é mais fácil colocar desse lado mesmo aqui, ó. É só você colocar ela, toda essa beirada grossa dentro do buraco, ó. Ó. Pra mim aqui parece que o display tá escuro, né? E não sei, né? Vamos ver depois. Quando for editar, se ficou bom, né? Nós estamos na sombra aqui. Geralmente a gente faz o vídeo ali na varanda, mas como eu achei que não ia desmontar tudo, eu peguei e viu a pressãozinha que entrou, pessoal? Agora a gente vai fazer o mesmo aqui, ó. Com o intuito de fazer o mesmo objetivo. Deixar bem lubrificado aqui, ó. Bem lubrificado, pessoal, ó. A gente vai engraxar direitinho aqui, pessoal, e aí a gente já volta para nós já fazer a montagem. Ó, você já dá uma limpada aqui para fora, não é interessante ter graxa, tá? Interessante a graxa ficar só lá pro lado de dentro. E agora a gente já consegue montar aqui, alinhar direitinho as pecinhas aqui, pessoal. Ó, e aí agora que entra aquele negócio que eu falei pra vocês, ó. Se apertar aqui, ele sai graxa, acaba saindo todo o excesso da graxa que tá lá dentro, ó. E acaba também acaba também tirando todo o ar que tá, porque a graxa acaba vedando e não deixando nem o ar sair, tá? Então você aperta aqui, ó, a coifa para ela abrir, ó. E você conseguir tirar todo excedente de graxa que está lá dentro. Primeiro vai a pastilha convencional. A mola, não esquece de colocar a mola lá, né? Ela tem um lado, essa travinha aqui fica pro lado da pastilha fixa. E o lado liso aqui, ó, esse lado liso aqui, ó, que escorre aqui, ó, é o lado da pastilha móvel. Essa pastilha aqui é a pastilha que anda no sistema, tá? Conforme vai subindo os pistões, ela vem escorregando para cima aqui. Então ela é a pastilha móvel.
E desse outro lado aqui, pessoal, vai a pastilha fixa, tá? Vamos colocar os parafusos para travamento. Mas um detalhe, pessoal, só para nós não deixar passar em branco. Quando a gente tem um disco desgastado, como é o do nossa Phaser lá, o pessoal costuma vir aqui e quebrar essa quina aqui, ó. Essas duas quinas. Para que serve isso? Porque como o disco está aprofundado no meio, com as rebarbas na ponta, quando você montar desse jeito, a primeira parte que vai pegar são essas quinas aqui. Então você vai ficar com o freio um pouco borrachudo até que aconteça o assentamento, né? Aconteça o assentamento. O que é o assentamento? Como ele está com as quinas, ele vai ficar longe, vai pegar só nas quinas, né? O disco tá, a pastilha tá reta e o negócio está com as quinas. Quando você chegar e acontecer o assentamento, o disco vai pegar aqui assim, ó, a pastilha certinho no meio. Aí o freio volta ao normal. O pessoal costuma quebrar essa quina, né? Que vai fazer o assentamento mais rápido. Eu particularmente nunca quebrei quina, pessoal. Eu sempre montei desse jeito e eu gosto que a própria pastilha, né, se quebre a quina sozinha lá. Vai ficar um pouco estranho o freio no início, mas depois fica 100%, tá? Eu acho que é bem relevante essa informação, né? Às vezes o pessoal troca a pastilha e fala que o freio não ficou bom, é por esses motivos, né? Que o certo, quando a gente está com o disco aprofundado lá, né, com uma vala, né, o certo é você, pessoal, já trocar os discos. Tava colocando o parafuso lado errado, hein, pessoal? Lado errôneo. Se você quiser segurar com a mão aqui, ó, acabei até dando uma meia que contaminada aqui, pouca, né? A pastilha com a graxa de base de silicone, mas a gente vai dar uma limpadinha e já era. Ó, se quiser segurar, apertar um pouquinho aqui, que tem uma certa pressão, passa o pino aqui, ó, tá? Passa os pinos aqui para facilitar. Agora a gente vem essa pastilha aqui, ela é encaixada aqui nessa peça aqui, ó, tá? Ó, encaixada aqui nessa peça. E você vê que ela também tem pressão, ó, tá? Lembrando que essa ela é aquela fixa, então ela tem que ficar encaixadinha no seu devido local. Deixa eu passar só o parafuso aqui. Nossa bateria está acabando de novo, hein, pessoal? E vamos ver se a gente conclui pelo menos a parte aqui de montagem na motocicleta hoje, tá? Vou pegar uma extensão, né? E vou ligar a filmadora carregando pra gente concluir. Eu só vou encostar aqui que fica difícil fazer o aperto final aqui. Então lá no local fica muito mais fácil para mim eu chegar no aperto final, tá? Aí, pessoal. Montamos uma pinça no local. Passar o parafuso aqui, pessoal. Não trouxe um pouquinho de óleo. Eu vou passar essa graxa à base de silicone mesmo aqui no parafuso. Que a gente vai aplicar o torque aqui de 30 N conforme o manual Yamaha. Pessoal, 30 N ajustado no nosso torquímetro aqui. Só conferir se é isso mesmo. E vamos aplicar o torque conforme recomenda o manual. Um apertinho bem pouquinho, pessoal, tá? Vamos fazer agora o aperto final aqui desse parafuso. Não precisa de cabo de força para apertar, pessoal, só para tirar. Esse parafuso aqui, ele conta com 2 anéis de vedação de cobre, tá?
Se você olhar o manual de serviço, pessoal, ele vai, toda vez que você fazer uma interferência aqui, vai pedir para substituir esses anéis de cobre. Mas eu vou falar para vocês que sempre que mexi nesse tipo de sistema, com esses anéis aí, nunca precisei trocar esses anéis aí. A gente só troca mesmo quando apresenta vazamento, por incrível que pareça, né? É igual aquele do bujão de óleo que a gente só troca quando apresenta vazamento, tá? Como não tem informado no manual de serviço o torque aqui para essa mangueira, a gente vai aplicar aqui manualmente, tá? Não vamos exagerar no torque. Geralmente essa peça aqui com um apertinho de nada, ela já dá vedação, ó. Tá ok? Fica só faltando nós colocar esse parafusinho aqui, pessoal, ó. Ok, tá ótimo. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer a recarga do fluido lá em cima e vou mostrar para vocês uma técnica aqui by MMO para você fazer uma sangria aqui por gravidade que fique 100%, tá? Então a gente vai pôr essa mangueirinha transparente aqui, que ela vai servir como um guia para mim saber se já saiu todo o ar de dentro do sistema, tá? Eu vou passar ela um pouco para cima aqui, ó. Vou voltar por aqui mesmo, tá? Então tá aqui nossa mangueirinha aqui, vou jogar dentro da nossa proveta aqui, que é para descartar o excedente de óleo. O sangrador tá aberto e vamos colocar o fluido lá. Bom, pessoal, tá montado o nosso sistema de gravidade aí pra gente fazer a gente colocar o fluido de freio, tá? O fluido de freio que eu tô usando aqui, pessoal, da Sidelco, tá? DOT 4, ó. Tá? É que sobrou aqui do prisma do meu pai, a gente usa o que vai sobrando aqui, tá? A gente vai recarregar aqui, ó, por gravidade, pessoal, tá? Bom, pessoal, esse é um sistema para quem não tem pressa, viu, pessoal? Que é meio demorado, tá? Mas depois que chegar lá embaixo o fluido, ele começa a puxar automaticamente e vai mais rápido, entendeu? Não tem pressa, se não tiver pressa, só não pode, depois que você começar a completar de fluido aqui, você não pode deixar, pessoal, zerar aqui, porque se você deixar zerar, vai entrar ar novamente, tá? Então a gente vai aguardar um pouco aqui, a nossa bateria tá bem pouca aqui da filmadora, e quando começar a baixar, a gente volta a gravar para mostrar para vocês. Vou puxar para lá. Eu vou fazer uma sangria inicial aqui na mangueira, tá, pessoal? É mais fácil você fazer esse tipo de sangria aqui, que aí o fluido ele começa a descer, e começando a descer a gente tampa aqui e faz a sangria no sangrador, tá ok? Vai, pessoal, não levou um minuto, ó, a nossa sangria já começou a jorrar óleo aqui, ó. Depois a gente vai ter que lavar com água aqui para tirar esse excesso de fluido aqui, ó. Fica sempre de olho lá em cima, pessoal, não deixa faltar fluido lá em cima. A gente vai completar aqui, lá em cima, quer dizer, né? Está aberto aqui, ó. Que agora eu acho que a nossa sangria por gravidade vai dar certo, tá? Então sempre que você tiver dificuldade, pessoal, de sangrar, ó, começou já a vir óleo ali. Você abre a sangria aqui que fica mais fácil do óleo descer. Depois que ele descer, a própria pressão dele ajuda a ele escoar o resto. Olha lá, pessoal, vocês estão vendo? Tá saindo bastante bolha de ar ainda, ó, tá? Então a gente vai deixar essas bolhas de ar todas saírem, só que sempre dando atenção, pessoal, aqui em cima, tá? Não pode deixar faltar o fluido, porque ele, quando começa a descer, ele vai descer rapidamente ali em cima, entendeu? Então fica sempre de olho aqui em cima, né, para poder estar sempre completando aqui, para poder estar deixando, para não deixar faltar o fluido ali em cima.
Quando terminar de sair essas bolhas de ar, pessoal, para nós o serviço tá 100%, tá? Começou a parar de sair o ar, né? Quer dizer que nosso sistema tá sangrado 100%, tá? Ficou bastante tempo saindo ar aí, tá? Eu consegui, né? Eu fechei o sangrador e consegui encostar as zonas, né? E isso fez com que o ar saísse, né? Todo o ar que tivesse no sistema saísse mais facilmente. Agora a gente vai esperar trancar o sangrador aqui para nós não perder o nível ali, tá? Bom, pessoal, depois de ter saído, né, a maioria do ar, você pode fazer esse procedimento de 1 a 2 vezes, né, que é bombar aqui, pessoal, para encostar as lonas no disco, tá? Você tirou o ar ali, né, percebeu que não está saindo mais ar, fecha o sangrador e bomba com a finalidade de encostar as pastilhas no disco. Nós já fizemos isso. E o freio aqui tá bem show de bola, pessoal, tá? Não vai ficar aquele freio 100%, porque como o nosso disco está bem desgastado, até essa lona se encostar 100%, perfeitamente no disco, a gente vai ficar com o freio um pouco borrachudo, tá? Bom, pessoal, o nível recomendado é esse aqui, ó, tá? Como está aberto o sangrador, tá baixando aqui, então a gente vai trancar novamente o sangrador, tá? Sangrador com chave 8 milímetros, tá? A gente vai completar o fluido até o nível, que é esse aqui, ó, pessoal, ó. Vou tentar mostrar para vocês aí, ó. Aqui, tá vendo esse ressaltinho aqui? Esse é o nível que o fluido deve ficar dentro do cilindro mestre aí. Certificamos que não tem mais ar na nossa mangueira, né? Então, nosso freio vai ficar 100%. Ficou faltando nós colocar essa sanfona de borracha, que é uma espécie de vedação, né? Como você vai usando as pastilhas, vai desgastando esse fluido aqui, ele tende naturalmente a baixar, pessoal, tá? E para compensar, né, tipo assim, se fosse uma tampa fechada aqui, a gente não teria não teria para onde o fluido descer, porque não teria um ar entrando aqui. Então, para compensar, a partir do momento que ele vai descendo, essa sanfona vai se abrindo aqui, ó. E aqui enche de ar, né? Logicamente, né? Tem um furo aqui, ó. Tá? Tem um furo aqui. E na tampa aqui também tem um rasguinho aqui do lado para poder entrar ar nessa peça aqui, essa peça de plástico aqui, tá? Então, certifica só se não está furada, porque se tiver furada vai passar, porque quando você lava a moto pode entrar água aqui, vai passar água pro fluido e contaminar o fluido de freio da sua moto, tá? Aqui não tem muito segredo, você vai colocar ela montada desta forma, tá? O nível é justamente para ter essa altura dessa sanfona, essa espécie de vedação aqui, tá? Cachou aqui, pessoal, ó, não tem muito segredo, ó. Cachou direitinho. Lava sempre essas peças com água pura, preferencialmente, pessoal. Se você quiser tirar aquele fluido velho, lava com água. No máximo, você vai usar um detergente, tá ok, pessoal? E esses parafusos aqui, ó, que eu falei que a gente ia substituir, esse aqui tá até bem oxidado, então vou providenciar ele na loja, vou ver se eu consigo comprar ele de inox. E aí eu mostro para vocês. Se vocês não conseguirem comprar, que também não estou conseguindo comprar aqui, e eu já comprei, por isso que eu falei que existe, entendeu, pessoal? Se eu conseguir comprar ele aqui, nem que seja Allen, né? A gente de repente disponibiliza no Mercado Livre por um preço, na realidade tem que ser um preço aí que não seja ruim para ninguém, entendeu? Nem para mim, nem para vocês, porque é tudo caro no Mercado Livre. Vender um produto, metade do valor, hoje em dia está indo para o Mercado Livre e para o frete, né? Então vou colocar esse parafuso mesmo, pessoal, e vou ver se eu consigo na casa de parafuso encontrar o de inox para a gente substituir isso aqui, porque você viu que já está oxidado e a tendência é estragar essa peça aqui, ó. Vai grudar aqui, na hora que você vai tirar vai quebrar o parafuso e você vai perder essa peça aqui, tá? Então a gente vai substituir isso por um parafuso de inox, assim que a gente encontrar o mesmo.
Bom, pessoal, num procedimento como esse é comum, né, sempre vazar um pouco de óleo e pingar um pouco de óleo. De repente é até interessante você colocar uma, um pano, um plástico para proteger o tanque, né? Mas eu tenho um hábito, pessoal, de chegar e quando termino esse serviço, jogar uma água na região, tá? É um hábito meu, né? Eu sempre, depois que eu termino tudo, eu venho com uma água, lavo tudo direitinho, às vezes passo até um shampoozinho na região onde mexeu, para poder não evitar problema. Mas vamos supor que você está trabalhando na oficina, é um serviço, você não vai lavar a moto, então você cobre a moto, principalmente o tanque, é uma peça caro, né? Uma pintura de tanque também não é barato, então você cobre direitinho e você faz o serviço, tá? Ok, pessoal? Tá? Esse nível aqui, pessoal, esse é o nível mínimo, tá? Então a tendência é que quando vai se desgastando a pastilha, vai começar a aparecer aqui o nível do fluido vai diminuindo aqui, vai parecer que está pela metade aqui. Então esse é um nível mínimo. Então o nível máximo seria aqueles risquinhos ali, você pode deixar até um pouquinho mais para baixo e está 100%. Porque a tendência agora é a pastilha se assentar no disco e já vai começar a baixar o fluido do sistema, beleza? Aqui é o seguinte, né? Você vai conferir o aperto dos parafusos Allen, né? Aqui a gente fizemos o torque com 30 Newton, tá? Esse é o torque especificado pelo fabricante, tá? Naquela questão eu não encontrei o torque aqui, mas andei pesquisando bem o manual de serviço, 26 Newton aqui, ou 2,6 kg aqui no flexível, tá ok? Então, quando a gente soltou aqui para a gente fazer a sangria, depois eu vim com o torquímetro e apliquei um torque de 26 Newton, tá? Agora, pessoal, não tem muito o que fazer. Nós gastamos aproximadamente aí 100 ml de fluido para poder conseguir tirar todo o ar aqui, ficar um serviço 100%. E agora a gente vai fazer a desmontagem da nosso kit, né? De sangria aqui por gravidade by MMO, tá? Bom, galera, o serviço foi realizado com sucesso. Agora é correr para o abraço, usar a moto e a gente volta numa próxima intervenção, tá? Vou correr na casa de parafuso, ver se eu encontro aquele parafusinho de inox. Se eu encontrar, eu refaço outro vídeo aí mostrando para vocês as medidas aí e como que vai ficar, tá beleza, pessoal? Grande abraço a todos, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se ajudou você, pessoal, deixa aquele comentário bacana aí pra gente aí embaixo aí. A gente sempre gosta, não tem coisa melhor pra gente que produz vídeo, poder estar ali acompanhando os comentários de vocês. A gente fica até triste quando não tem comentário nenhum, até entendo, às vezes a pessoa tem um pouco de vergonha de escrever, às vezes a pessoa está assistindo na Smart TV e acaba não conseguindo comentar. Então, mas a gente fica bem feliz quando a gente vê os comentários. O comentário incentiva ao canal a voltar a gravar, que faz tempo que a gente não grava vídeo. Beleza, pessoal? Um abraço a todos, fica com Deus e até o próximo. Fui!